Alô, boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindo ao canal Vitor por Deus do YouTube, que é onde nós estamos publicando, né, essas comunicações aqui que eu estou trabalhando nesse período de pandemia de casa. E é sempre bom rever, né, o que a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado. E essa curta comunicação aqui que eu vou fazer, bem rápida, bem objetiva, ela traz, na verdade, uma apresentação que eu construí há 10 anos atrás, justamente no início da construção da política de saúde e cultura que nós realizamos aqui no Rio de Janeiro e que é muito interessante eu estou trazendo de volta algumas dos fundamentos teóricos e dos fundamentos psiquiátricos e imunológicos, né, justamente nesse momento de pandemia infecciosa, de medo das epidemias, de medo infeccioso, medo das infecções, das bactérias, dos vírus. Eu acho que vai ser legal. Essa obra que abre essa apresentação é do grande arte cientista cearense Hélio Rola, que sempre nos traz essas reflexões das imagens envolvendo a máquina, a biologia, né, o ser humano, as células, as imagens médicas. E o nome é Imunologia Cultural para tempos de pandemia imunopsiquiátrica, né? Quer dizer, a importância do sistema imune e da vida simbólica e da vida cultural na espécie humana. E a rainha, né, a heroína, né, a grande revolucionária dessa história, a Galileu da medicina dessa história, é realmente a doutora Nise da Silveira, que desenvolveu vários métodos clínicos de promoção de saúde no cenário de doença mental psicótica crônica, de promoção de saúde na comunidade, de promoção de saúde na família, na Casa das Palmeiras, no Museu de Imagem do Inconsciente, e criou essa escola que a gente fez, que eu, como gestor público, criei o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, que há 3 anos está na mão dos golpistas, né? E que conseguiram realmente destroçar toda a política que nós construímos e aguardamos a mudança do vento político para conseguir recompor esse tipo de ação cultural, política pública, né, dentro de um órgão como a Secretaria Municipal de Saúde, que é de todos, né? Então, a primeira parte dessa questão aí que nós estamos querendo conversar é a modernidade científica, né? Então, vocês sabem que nós estamos na Idade Moderna e que essa Idade Moderna ela se funda justamente pelo início do método científico, cujo método científico hegemônico até agora, até o momento, que está mandando, que está trabalhando, que está orientando a cabeça dos médicos, que está orientando a cabeça dos cientistas, que está orientando a cabeça da população, de tudo isso que está acontecendo, é o que eu estou chamando aqui do paradigma cartesiano, pasteuriano, neodarwiniano, né? Um nome hiper complicado que eu vou explicar em 3 partes. A primeira parte é a parte cartesiana, que fala do René Descartes, o filósofo fundador da Revolução Científica. A segunda parte fala do Pasteur, que chama a questão do agente infeccioso e da revolução microbiológica. E, finalmente, fala depois do paradigma neodarwiniano, que é o determinismo genético, né, que aparece no século XX a partir da noção de seleção natural, por isso que é neodarwinista, né, e a gente vai rever isso bem rapidamente. Então, a primeira parte do paradigma científico moderno é justamente a filosofia desse grande cientista pioneiro, grande revolucionário da ciência, grande pai fundador, chamado René Descartes, que introduz a ideia de método científico, a ideia de verificação experimental, a ideia de cálculo matemático, a ideia de que o corpo é máquina, que pode ser abordado pela matemática, que o corpo está desprovido de emoções, que as emoções seriam entidades dentro da cabeça, dentro, né, da ideia de mente. Então, o Descartes vai trabalhar muito dessa biologia cartesiana que a gente tem vivido, né? Depois, no século... Isso aqui é século XVII, né? Descartes ele vai trabalhar e vai falecer em 1650. E publica o livro principal dele, que é Discurso do Método, Discurso sobre o Método, em 1637. Depois, o outro fato científico histórico que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente quando o inglês Charles Darwin lança essa ideia revolucionária de evolução das espécies, né?
e dá essa ideia de que nós estamos conectados desde a primeira bactéria, desde os primeiros vírus, dos primeiros retrovírus, das primeiras moléculas com capacidade de replicação, né, que depois vão se organizar em ciclos metabólicos que têm a capacidade autorreplicativa de se automanter num ciclo contínuo, num ciclo histórico evolutivo contínuo, que vai evoluir desde os vermes mais primitivos, as bactérias, né, até os animais maiores e mais complexos, como os grandes primatas, os dinossauros, né, e os grandes ecossistemas que hoje estão em crise, estão em sofrimento, em processo de cura, né, porque a cura é automática na biologia, ela está acontecendo a todo tempo. Então o Darwin coloca essa ideia de evolução histórica, que é a origem das espécies por meio de evolução por seleção natural, né? O paper que ele publicou em 1852, se eu não me engano, 1800, acho que um pouquinho mais tarde, 1860 por ali no máximo, mas ele publica ali e vai ser uma grande revolução que nós estamos até o momento ainda enfrentando, porque todo esse movimento fanático, religioso, que nega a evolução das espécies, a evolução histórica, o registro fóssil, né? Então tudo isso é uma coisa muito darwinista, um debate ainda muito darwinista. Outro aspecto muito, muito importante que foi introduzido dentro da biologia e da medicina e da política pública pelo Darwin é essa ideia que está representada nesse gráfico pela ideia de competição, né? Quer dizer, então, a evolução dos mais aptos, a evolução por seleção natural. Então, cria-se esse mundo onde as entidades biológicas opõem umas às outras e as vencedoras é que vencem, as vencedoras é que sobem, as vencedoras é que vão, e esse pensamento está mais forte do que nunca, né? Frente a um mundo de guerras e de pandemias e de ruptura das relações saudáveis e harmônicas que nós estamos vivendo. As pessoas que estão no comando da política pública e que estão no comando do pensamento humano hoje, elas estão pensando em guerra, em destruir, em vencer, em dominar o outro, em dominar as populações, em dominar o comportamento biológico. E isso não funciona. Né? Então, isso tem origem na teoria evolutiva por seleção natural. É essencial compreender isso agora, se a gente quiser compreender a origem do nosso problema e como que a gente pode mudar essa questão agora. O outro marco fundamental do paradigma moderno da medicina é justamente esse homem francês, Louis Pasteur, um químico que vai ser realmente uma das dele, Robert Koch, na Alemanha, muitos outros pioneiros no campo da microbiologia, da bacteriologia, quando eles vão descrever né, na verdade, quem descreve as bactérias 200 anos antes, né? É um logista holandês, um homem que não era um cientista formado formalmente treinado, ele era um comerciante, um logista, o Anthony van Leeuwenhoek. E ele foi a pessoa que, usando microscópios, que eram novidades no século XVII, ele vai descrever os micróbios, né? As bactérias, os protozoários. Ele é um grande pioneiro dessa área. 200 anos depois, o Louis Pasteur, trabalhando na França, um grande líder, né, político, um homem de excepcional capacidade de comunicação, ele vai trazer essa ideia do agente infeccioso e de que a gente adoece por causa de bactérias específicas, o agente infeccioso específico. Essa hipótese ela é testada e trabalhada em diferentes partes do mundo. O ser humano não vai mais duvidar dessa questão, que é uma novidade no pensamento, né? É o que nós estamos vivendo, é uma pandemia provocada por um agente infeccioso, né? Um coronavírus, de um sorotipo novo, né? Então, isso tudo é introduzido no final do século XIX com a chamada Revolução Microbiológica e cria-se esse mundo das bactérias, dos agentes infecciosos, das ameaças. Também nessa época se cria o mundo do sanitarismo, da revolução sanitária nas cidades, do saneamento básico para todos, da reconstrução dos centros urbanos na Europa, a partir dessa noção de higiene, das construções de grandes hospitais, né, para tratar
as pessoas que forem infectadas, que forem adoecidas e etc. Então é muito importante compreender que o Pasteur é um pai fundador. E isso vai se radicalizar na segunda metade do século XX, quando vão introduzir a ideia de genética, né, que vem do Gregor Mendel, também do final do século XIX, quando fala da lei de hereditariedade das ervilhas, e vai acontecer no século XX com o máximo do máximo, quando, no início da década de 50, James Watson e Francis Crick descrevem a estrutura tridimensional do DNA, e isso vai abrir a ideia de mapeamento genético, a ideia de determinismo genético, como ainda está muito forte e muito vigente na atual medicina. Então, essas escolas que nós estamos falando aqui, o Descartes, o Darwin, a competição, o agente infeccioso, as bactérias, o genético, tudo isso obedece à mesma lógica, que é a lógica do determinismo de uma partícula, de um agente, de uma bactéria, de um vírus, de um gene quebrado, de uma normalidade que ataca o organismo, e o organismo então sucumbe de uma forma fatalista, né? De uma forma reducionista. Então, é assim que a gente foi treinado na medicina, que está tudo treinado, é assim que está conduzindo. Parece que nós estamos sob ataque, parece que a seleção vai ser pelos mais aptos, né? Quem for geneticamente superior, quem tiver melhor condição de vida, e que é assim mesmo, que não tem jeito, que tem que eliminar o inferior, tem que selecionar o superior, e assim a humanidade tem evoluído nesse ritmo, né, de dominação e patriarcado, que assume essa forma científica, né, nos últimos 400 anos, né, precisamente, com essa ideia de dominação da natureza, dominação do corpo-máquina. Mas aí é justamente o nosso trabalho, o meu trabalho como pesquisador, que eu estou vendo que é cada vez mais importante. E nós estamos, na verdade, atravessando uma revolução científica mesmo, né, contemporânea. O novo Galileu é o professor Humberto Maturana, do Chile, que está com 91 anos hoje. Essa foto é uma foto antiga, acho que até uma foto do Nelson. Quando ele traz a ideia da biologia do conhecer e da linguagem, quando ele fala de relações ecológicas, de relações autopoéticas, né, de que o ser vivo ele tem uma relação de interdependência, né, de rede dentro do ser humano e seu ecossistema, sua família, a sua comunidade, o mundo onde ele vive, todos os fatores ecológicos, a dieta, a qualidade da terra, a qualidade da água, a qualidade do ar, né, tudo que é possível de ser feito, né, nessa compreensão. Quer dizer, essa essencial ideia de que há algo de diferente sobre a biologia, né? Quer dizer, você não pode pensar a biologia como você pensa um relógio, como você pensa um automóvel, como você pensa um foguete espacial, né? Quer dizer, há algo de diferente na dinâmica do funcionamento dos sistemas biológicos. E isso o professor Humberto Maturana e o professor Francisco Varela, né, e outras pessoas também, todo o movimento cibernético, né, na década de 40, 50, eles vieram trazer um pouco essa ideia de que os sistemas são circulares, de que eles se autoalimentam, que eles se autorregulam, que eles se autoamplificam, que eles se autorreduzem, né, que há de se observar essa dinâmica não linear, essa dinâmica afastada do equilíbrio, mas que se conserva, e que isso acontece. Então, o Maturana vai fazer uma grande contribuição quando ele traz esse pensamento ecológico, integrativo, cibernético, né, como podemos chamar, para olhar as origens da humanidade, né, e as nossas inegáveis origens primatas, hominídeas, né, de primatas bípedes sem pelo, que surgiram há 3 milhões de anos atrás, que divergem dos chimpanzés há 7 milhões de anos atrás, mas que mesmo divergindo há 7 milhões de anos atrás, tem muito de comum com o comportamento primata, tem muito de comum com os rituais dos chimpanzés, com a maneira como os chimpanzés se organizam, a maneira como eles se relacionam, a sexualidade coletiva, orgiástica, toda a ritualidade política, a questão da liderança política, a maneira como o bando é liderado, a maneira como se troca as lideranças. Então,
tudo isso tem muito que influencia o comportamento humano, e a nossa cultura, afinal de contas, é uma grande simbolização, é uma grande desenvolvimento de todas essas vivências que a gente continua tendo enquanto seres vivos, enquanto primatas, enquanto chimpanzés bípedes sem pelo. E isso é o que o professor Maturana traz com essa ideia de habitat humano, né? Como, por exemplo, esse livro, que já deve ter uns 15 anos de lançado aí no mercado. A outra figura-chave nessa revolução científica que nós temos identificado pela trajetória histórica, que vemos que as ideias que o professor Nelson Vaz introduziu realmente fazem toda a diferença, é essa imunologia revolucionária brasileira, que traz uma outra visão sobre o sistema imune, uma visão integrativa, uma visão de rede, uma visão onde o sistema é verdadeiramente um sistema, onde ele não é um conjunto desfeito de partes, onde uma parte ataca a outra, onde uma parte não se relaciona com a outra, não tem essa relação dicotômica, reducionista, tem a relação circular, autopoética, autoconstrutora, né? Essa dinâmica epigenética, né? Onde as imunoglobulinas maternas são muito importantes na montagem do sistema, onde as proteínas do próprio organismo e do próprio sistema imune são muito importantes, onde as bactérias são muito importantes, né? A microbiota residente que nós temos, são mais de 100 trilhões de bactérias só no intestino. A cada 20 células no nosso organismo, 19 são células bacterianas. A proteína das dietas, né? O que a gente come mobiliza o sistema imune. O sistema imune está concentrado no intestino. É muito mais sistema imune no intestino e linfócito no intestino do que no resto do corpo. Então, tudo isso são fatores epigenéticos que estão o tempo inteiro interagindo e fazendo a gente construir. E, obviamente, as emoções, que são os estados do corpo, que é como que essas partes vão se relacionar e vão se construir, e isso é essencial, é a parte mais importante da medicina, as emoções, é a parte mais importante da psiquiatria, são as emoções, é a gente conseguir modular as emoções, trabalhar as emoções, né? Organizar as emoções de uma forma que não seja violenta, que não seja repressora, que não seja através do medo, mas que seja através E, obviamente, nós temos uma base genética, que é justamente os genes do sistema imune, para a construção do sistema imune, e os próprios genes da construção do organismo, mas que esse jogo é epigenético. Ele é todo regulado de maneira tridimensional, de proteínas interagindo com proteínas, momento a momento no presente, e configurando o curso histórico. Isso tudo lembra a filosofia, que é uma filosofia já de crítica e de substituição do paradigma cartesiano já no século XVII, quando Baruch Spinoza, né, que é esse judeu português nascido em Amsterdã, na Holanda, ele vai mostrar, um judeu sefaradita, né, de origem ibérica portuguesa, ele vai mostrar que a teoria cartesiana falhava no ponto de explicar a natureza humana, as emoções, a mente humana, a maneira como se organiza a mente humana a partir das emoções. Ele vai dizer que nós somos escravos dos afetos, que o centro da nossa existência é o afeto, e ele vai fazer o que para nós até hoje, sendo publicado em 1677, é a melhor teoria sobre as emoções, quando ele traz a noção de alegria e de prazer, dizendo que o prazer é o aumento da potência de agir, o aumento da relação com o mundo. Quer dizer, toda vez que você age melhor, que você conhece melhor, que você se relaciona melhor, você experimenta o prazer, o êxtase, a vida. E aí, esse prazer, ele vai investigar melhor, vai meditar melhor, ele vai refletir, ele vai dizer, tem prazeres de curta duração, que são prazeres sexuais, prazeres da fama, da riqueza, das drogas também, está aí, porque mexe com a sexual, com a fama, com a riqueza. E você tem o prazer de longa duração, que é o prazer do conhecimento adequado, das ideias adequadas à natureza, que aumentam a sua potência de agir e te rendem prazer e que expressam simultaneamente prazer, vida, movimento, fluxo. Senhor crucifixo, Deus não é fixo, é fluxo, né? Como diz o poeta Ray Lima. E aí ele traz a ideia de conhecimento como salvação, né? Que esse conhecimento tem que ser sobre a natureza, ou Deus, ou seja, a natureza. Conhecimento espiritual, que salvação transcendental, ideias verdadeiras, ideias adequadas, construídas pela experiência sobre a natureza. O prazer que dura, de longa duração, o prazer da compreensão. Então eu compreendi, compreendi. Ninguém me tira mais esse prazer.
o aumento da potência de agir, você age melhor, você tem mais saúde, você vive mais, você aumenta a sua relação com o mundo. E, fundamentalmente, é uma pedagogia para a autonomia, porque trabalha com a ideia que você age por consciência. Você não age porque te mandaram agir, porque você está sendo forçado a agir. Você age porque a sua ação é de consciência primária, né? O próprio Spinoza diz: o homem livre age porque compreende a importância das suas ações. O escravo age sem compreender as suas próprias ações. E isso é uma pedagogia da autonomia, como diria Paulo Freire, né? Como diria Nise da Silveira, e como nós implementamos no Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde durante 7 anos da Secretaria Municipal de Saúde, e isso realmente é uma coisa que eu tenho muito a comemorar e muito a trabalhar essas ideias que a gente tem feito, né, e temos trabalhado de forma contínua. Então, é imunologia cultural para enfrentar a pandemia imunopsiquiátrica, né, para a gente chegar nessa ideia de ação por consciência e de que nós estamos trabalhando uma medicina ecológica, uma medicina da Nise, do Spinoza, do Paulo Freire, do Maturana, e que não há tempo a perder. O novo paradigma já tem estado disponível, nós precisamos de mais pessoas para fazer isso acontecer na prática e depois voltar para o nível da política pública, como nós pudemos fazer no Rio de Janeiro. Não há nenhum motivo racional para que a gente não volte a fazer. Muito obrigado e muito boa noite. Inscreva-se no canal, publique, compartilhe, divulgue, assine nosso trabalho. Nós precisamos do seu apoio microfinanceiro, do apoio macro-simbólico, para a gente envolver cada vez mais gente e fazer a vida um pouco melhor aqui nos tristes trópicos da colonização brasileira, que a gente diz não, nós não queremos a colonização e queremos a liberdade de pensamento. Muito obrigado.